Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, à primeira disciplina do terceiro semestre de vocês. Obviamente que nós estamos aqui para dar todo o apoio, né, que vocês precisarem no decorrer do semestre todo, não somente da nossa disciplina, tá? E que eu espero e acredito que toda a equipe aqui espera que vocês tenham todos os conceitos como excelente em todas as disciplinas, para que você conclua, então, esse curso no prazo de 3 anos, né? Muito bem, eu vou me apresentar para vocês porque eu acredito que vocês ainda não me conheçam, né? Ou, se já me conhecem, para os que não me conhecem ainda. Então, eu sou a professora Merris. Eu tenho pós-graduação em formação pedagógica em matemática, consultoria e estratégia empresarial e metodologia e didática de ensino. E sou graduada em tecnologia e em processamento de dados. E a disciplina que nós vamos trabalhar hoje, então, é linguagem e programação de estrutura de dados, ok? Então, só para complementar algumas informações da nossa mesa redonda, a nossa disciplina, então, ela será composta de 4 teleaulas, onde as 3 primeiras teleaulas serão comigo e a última teleaula vai ser com o professor Anderson. A última teleaula, ele vai fazer uma aplicação com vocês do conceito, de alguns dos conceitos da nossa disciplina, utilizando o C#, tá? E também nós vamos ter, então, todo o material da web aula, para que vocês possam complementar os estudos e ainda o livro da disciplina. Contamos ainda com o fórum, para que vocês possam tirar eventuais dúvidas, compartilhar informações com os seus colegas e ainda acrescentar algum conteúdo da disciplina por meio do fórum, tá? E as avaliações, como foi dito na mesa redonda, vocês têm as avaliações presenciais e as avaliações web. Então, para nós iniciarmos a nossa disciplina de linguagem e algoritmo, nós vamos começar com uma pergunta. Acompanhe comigo no quadro. A primeira pergunta, então, é o que é algoritmo, tá? Então, vamos lá. O que vem a ser algoritmo na nossa linguagem de programação e estrutura de dados? Vamos lá. Por definição, um algoritmo é um conjunto de determinadas instruções. Essas instruções nós podemos dizer que são ações, que quando seguidas desempenham uma tarefa particular. Então vamos lá, o que quer dizer essas ações? Se eu pedir para vocês, por exemplo, para que você levante da sua carteira, vá até o tutor de sala, pegue o seu documento aqui, o documento impresso, que foi impresso em PDF, volte na sua carteira. Isso daqui é uma sequência de ações para que você, aluno, consiga, então, pegar o seu documento e acompanhar essa teleaula. Então, o que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de instruções onde eu pedi para você levantar, para você se dirigir até o tutor de sala, pegar o seu papel impresso do arquivo PDF e se dirigir novamente à sua carteira. São ações que você desempenhou para que você alcance um determinado objetivo. Que objetivo é esse? O objetivo era que você tenha em mãos o seu impresso para acompanhar, então, essa teleaula, ok? Então, o algoritmo nada mais é do que ações. Para tudo que você vai fazer, você vai desempenhar, então, algumas ações. Por exemplo, eu vou pedir para que você vá à padaria comprar pão. Tá? Então vamos lá, você de manhã, você levanta, vai lá no banheiro, escova os dentes, aí você coloca uma roupa, vai até a padaria para comprar pão, sai da padaria com os pães, volta para sua casa para tomar o seu café da manhã. Você nota que nesse percurso existem algumas ações que foram desempenhadas. Primeira ação, você levantou, depois você trocou de roupa, depois você foi até o banheiro, escovou os dentes, aí você se dirigiu até a padaria, aí você comprou os pães, você saiu da padaria com os pães, aí você voltou para sua casa. São todas ações que foram desempenhadas uma a uma para que você consiga então tomar o café com pães frescos, ok? Então o algoritmo nada mais é do que essa sequência de ações, de instruções para que você alcance um determinado objetivo, ok? Ainda no slide,
O algoritmo, ele tem algumas particularidades aqui. Então, vamos falar de entradas. O que vem a ser entradas para o nosso algoritmo? Por exemplo, inicialmente eu vou dizer para você que você pode ter 0 ou mais entradas, ok? Por que isso? Imagine você que o meu algoritmo, ele tem, a função dele seja calcular a média final de um aluno de 8ª série, tá? Eu quero saber a média final para que eu possa avaliar se o meu aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Para que eu possa fazer isso, para que eu possa calcular essa média, eu preciso de algumas informações. Que informação, professora? Eu preciso das notas bimestrais desse aluno para que eu possa fazer a média dele. Então, cada nota de cada bimestre, por exemplo, a primeira nota, a segunda nota, a terceira e a quarta nota, cada nota dessa nós vamos caracterizar como uma entrada. Por quê? Eu tenho um sistema, eu tenho o algoritmo rodando e alguém que será o usuário vai ter que ir lá e dar entrada nessa nota no sistema. Então, por exemplo, vamos ao quadro negro. Vamos calcular essa média. Observe aqui, imagine que você esteja lá no computador. Então, o usuário vai lá informar a primeira nota, vamos supor que seja 8. Aí ele tem que dar entrada na segunda nota, 8 de novo. Ele vai dar entrada na terceira nota e ele tem que dar entrada na quarta nota. Por quê? Porque sem essas 4 notas eu não consigo calcular o quê? A média final e saber se esse aluno está aprovado ou reprovado, certo? Então, todas essas notas aqui, ó, do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro e do quarto bimestre, nós vamos caracterizar como uma entrada, tá? Como uma entrada. Eu vou dar um exemplo para vocês logo à frente de trocar uma lâmpada. Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês que não tem entrada, como tem no algoritmo de calcular nota final, tá? Então, por isso que nas entradas nós falamos que pode existir 0 ou mais entradas, tá? Outra particularidade do algoritmo, como tem lá na nossa apresentação, são as saídas. Quando nós falamos, então, das saídas, sempre vai ter uma saída. Então, pode ter uma ou mais saídas, mas sempre vai ter uma. Por exemplo, se no meu algoritmo de cálculo da média, tá? Eu calculei a média, eu dei entrada lá das 4 notas, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, todas as notas foi a nota 8, beleza. Então, eu vou fazer o quê? Para eu calcular essa média, eu somo as 4 e divido por 4. Média final, 8. Média final, 8. Vamos imaginar que nessa determinada escola, a média para passar seja 7. Então, se a média for menor que 7, esse aluno está reprovado, ok? Se a média for maior ou igual a 7, esse aluno está aprovado. Como a média deu 8, esse aluno está aprovado. Esse resultado do algoritmo de aprovado ou reprovado, então caracteriza-se como uma saída. Eu mencionei para vocês que pode ou não existir entrada, mas todo algoritmo tem uma saída, ele sempre vai ter uma resposta, tá? Imagine que você está trabalhando numa empresa e o dono dessa empresa te pede um relatório. Ele quer saber as vendas, o faturamento, vamos dizer assim, o faturamento dos últimos 15 dias. Então, o valor total desse faturamento vai ser o quê? A saída do seu algoritmo, ele vai te dar uma resposta. O aluno, como eu mencionei, aprovado ou reprovado, ele vai te dar uma resposta. Um algoritmo, por exemplo, de uma receita de bolo, você tem lá todos os ingredientes, tá? Então, nós vamos ter lá uma bela tigela e nós vamos acrescentar o ovo, nós vamos acrescentar a farinha, nós vamos acrescentar a manteiga e todos os ingredientes deste bolo. Esses ingredientes serão
as entradas desse meu algoritmo. Aí tem lá o modo de fazer esse bolo. Junte primeiro o açúcar, a manteiga e o ovo e bata. Acrescente depois o leite, depois acrescente a farinha. Essas são as instruções do algoritmo, são as ações. E qual é a saída? O bolo pronto. Sendo que esse bolo ficou bom ou não, isso é um detalhe à parte. Mas a saída do algoritmo, então, vai ser esse bolo pronto, ok? Vamos de novo ao quadro. Vamos falar um pouquinho sobre a unicidade de interpretação. O que vem a ser isso então, professora? Unicidade de interpretação significa que você tem que escrever o seu algoritmo de uma maneira que só tenha uma interpretação e nada mais do que isso, tá? Por exemplo, se você escrever um algoritmo e esse algoritmo tiver uma ambiguidade, é provável que ele vai executar a tarefa errada. Então, vamos lá. Se eu for pegar o exemplo de trocar uma lâmpada que vocês já ouviram, tá? Então, nós temos alguns passos para trocar essa lâmpada. Eu vou colocar os passos para vocês no quadro para eu mostrar para vocês um erro de unicidade de interpretação, onde pode haver mais de uma interpretação, vai haver uma ambiguidade. Então, vamos ao quadro negro. Veja bem, eu vou trocar uma lâmpada, então eu vou colocar alguns passos, tá? Primeiro passo, então, eu vou pegar a escada e posicionar essa escada. Posicionar embaixo da lâmpada, tá? Vou abreviar aqui. Segundo passo, vou subir na escada, ok? Terceiro passo, vou trocar a lâmpada. Quarto passo, descer da escada. Tudo bem até aqui, pessoal? Quinto passo, guardar a escada, ok? Então, observe esses passos e a primeira pergunta que eu vou fazer, seguindo esses 5 passos, você consegue ou não trocar essa lâmpada? Consegue ou não? Eu vou ler aqui para vocês a resposta do primeiro polo. Só do primeiro polo, vocês têm meio minuto para me responder então, ok? Estou aguardando aqui. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui, Arapiraca disse que não e Suzano, professora, a senhora não pegou a lâmpada. Muito bem. Então, vamos lá. Suzano disse que eu não peguei a lâmpada para trocar, tá?
E Arapiraca diz que não consegue. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos avaliar nesse algoritmo é que, na verdade, as instruções estão meio enroladas. Elas não estão exatamente como deveriam ser para que eu consiga trocar essa lâmpada. Então, Suzano tem razão, eu não peguei a lâmpada. Em momento algum, nesses passos eu peguei a lâmpada. E Arapiraca tem razão também, porque eu não vou conseguir trocar. Então, vamos analisar esse algoritmo juntos? Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, primeiro passo, pegar a escada e posicionar embaixo da lâmpada. Perfeito, fui lá na despensa, peguei a escada, posicionei embaixo da lâmpada queimada. Ok. Antes de subir na escada, eu tenho que pegar uma lâmpada nova. Então, vou colocar aqui, ó, pegar lâmpada nova. Por quê? Porque, gente, como que eu vou subir para trocar a lâmpada se eu nem tenho a lâmpada nova ainda? Depois nós vamos voltar nesse ponto. Aí eu vou subir na escada. Esse é o ponto que eu quero falar para vocês sobre a unicidade de interpretação. Vamos lá. Veja bem, quando eu falo para o computador alguma coisa, eu tenho que ser objetivo e claro, tá? Então vamos lá. Quando eu falo para o computador subir a escada, eu não falei em momento algum para esse computador em que momento parar. Então ele vai ficar subindo, 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 subindo eternamente. Se você não pedir para parar, ele não para, ok? Então, essa unicidade de interpretação é que você tem que tomar cuidado na hora do seu algoritmo para que não ocorra falha na interpretação do sistema, entendeu? Outra coisa, eu vou ao quadro negro que eu vou desenhar para você uma situação hipotética de trocar essa lâmpada então. Vamos lá. Imagine que você esteja subindo. Você tem aqui, ó, o teto da sua casa e aqui tem uma lâmpada. E aqui você tem uma escada, tá? Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto degrau. Você tá aqui, ó, para trocar a lâmpada, tá? Só que no seu algoritmo, nesse algoritmo que nós estamos trabalhando, eu não falei para você que você tem que subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Eu não falei isso. Eu só falei suba a escada. O que vai acontecer? Eu vou continuar subindo. Imagine que esse homenzinho, ó, ele tá aqui. Depois ele vem pra cá. E o que vai acontecer? Esse homenzinho vai cair, certo? Então, essa unicidade de interpretação é que o programador tem que ter cuidado. Por quê? Você tem que ter essa sequência de informação? Tem que ter, mas você tem que tomar cuidado com certos detalhes, ok? Então, quando vai subir a escada, você tem que subir a escada até que ponto? Quando tem que parar de subir a escada? Entendeu? Você vai bater a cabeça no teto e vai cair ou vai continuar subindo? Aí você vai entrar num processo onde não tem fim o seu algoritmo. Vai ficar rodando, rodando, rodando e não vai ter fim. Ele vai entrar em looping, que é o que nós falamos, tá? Voltando então ao nosso slide, nós temos aqui o escopo, tá? Então vamos falar do escopo. O seu algoritmo tem que fazer exatamente o que tem que ser pedido, o que foi pedido, o que está no escopo. E ele tem que ser eficiente. O que é ser eficiente? Volta no quadro negro, por favor. O que quer dizer ser eficiente? Ser eficiente, por exemplo, vamos finalizar essa linha aqui, ó. Subir na escada até o 5º degrau, tá? Vamos tirar essa ambiguidade aqui, beleza. E vamos falar da eficiência. Eu tive uma participação que disse que eu não peguei a lâmpada nova na primeira questão que eu fiz aqui com vocês. Então vamos lá, vamos imaginar uma situação que o usuário foi lá, pegou a escada e posicionou embaixo da lâmpada. Então eu vou colocar aqui, ó, a lâmpada e aqui eu tenho uma escada, tá? Tá um pouquinho ruim o quadro aqui, mas tudo bem. E aqui eu tenho a minha escada, tá? E eu tenho que subir. O usuário vai posicionar ali.
O segundo passo, eu tinha dito que era subir a escada. Então, o que ia acontecer? O meu usuário ia subir a escada, a hora que chegasse aqui, ele ia se dar conta de que ele não tinha lâmpada nova para trocar essa lâmpada queimada. O que ia acontecer? Ele ia descer, aí ele ia até a despensa, ia pegar a lâmpada nova para depois ele subir de novo e trocar essa lâmpada. E por fim ele ia descer, ok? Então, esse algoritmo ele vai trocar a lâmpada dessa maneira, ele até vai trocar a lâmpada. Só que observa que o tempo que vai ser gasto para trocar a lâmpada vai ser o dobro. Por quê? Eu tô aqui, eu me posicionei embaixo da lâmpada, eu subi. Cheguei lá em cima da escada, eu me dei conta que eu não peguei a lâmpada nova. Eu vou descer. Aí depois eu vou lá, pego a lâmpada nova, eu tenho que subir novamente para eu conseguir trocar e descer, ok? Então você observa que eu fiz 2 vezes o mesmo processo, ok? Então, se, voltando lá no quadro, se nós incluirmos aqui então, ó, essa linha aqui, ó, sendo esse o segundo passo e aqui nós mudarmos para o terceiro, deixa eu colocar mais forte aqui, ó, para o terceiro, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou pegar a escada, vou pegar a lâmpada nova e depois eu vou subir. O que acontece aqui? Põe um quadro novo para mim. O que acontece? Se eu vou, tô aqui, ó, minha lâmpada, aqui tem a minha escada, ok? Então tá, eu vou posicionar a escada, primeiro passo. O segundo passo, eu fui lá e peguei uma lâmpada nova, tá? Peguei, já está nas minhas mãos essa lâmpada. Então eu vou subir a escada, eu já estou com a lâmpada nova, eu tiro essa, coloco uma lâmpada nova e desço. Você nota que você só tem uma subida e uma descida dessa escada, então? Muito bem. Então, dessa maneira, você consegue desempenhar o seu algoritmo com muito mais eficiência, tá? Aí depois você troca a lâmpada, desce da escada e guarda então essa escada. E aí você consegue então trocar essa lâmpada. Corrigindo então esse algoritmo, nós tiramos a unicidade de interpretação, né, que nós colocamos para que tenha uma única interpretação, que é subir a escada até o 5º degrau, e corrigimos o algoritmo para que ele seja eficiente, para que na hora de trocar essa lâmpada você simplesmente suba e desça a escada. Um pouquinho atrás eu falei de um exemplo de você ir comprar pão. Então imagine que você levantou, você escovou os dentes, trocou de roupa, saiu de casa, foi até a padaria, pediu o pão para o padeiro e na hora de pagar você não tinha dinheiro. É a mesma situação, você vai ter que voltar para casa, pegar o dinheiro, ir até a padaria para poder pagar esses pães, tá? Então, olha a eficiência do trabalho. Se bem que se você levantasse, já trocasse de roupa, escovasse o dente, pegasse o dinheiro, aí você vai até a padaria, você pede o pão, paga o pão, sai da padaria com os pães e volta para casa e toma café. Então você tem que prestar muita atenção nessa eficiência do seu algoritmo, tá? Então, o que é o algoritmo? O algoritmo são essas instruções com todas essas características de entrada, de saída, de unicidade, de interpretação, cuidado com o escopo para você fazer o que realmente tem que ser feito e a eficiência dele, ok? Continuando então, pessoal. Então, vamos lá. A ciência da computação é o estudo dos dados. Então, para nós, as máquinas manejam dados, ok? Linguagem descreve o quê? A manipulação desses dados e mecanismos para obter dados refinados, então nós falamos de viabilidade, e a estrutura para a representação desses dados e a performance aqui. O que é performance? O seu algoritmo desempenhar então a tarefa dele num tempo melhor, para que ele seja muito rápido, ok? E ainda, nós vamos falar aqui, ó, de estruturas de dados e algoritmos devem ser considerados como unidades distintas, porém complementares.
e nenhum dos dois faz sentido um sem o outro, tá? Então você tem aqui, ó, a estrutura dos dados e tem o algoritmo que lê esses dados. Então, um completa o outro. Não adianta você ter toda a estrutura de dados se você não tem um algoritmo que acessa essas informações. Da mesma forma, não adianta ter o algoritmo sem ter a estrutura dos dados, tá? Então, um completa o outro, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Na nossa introdução ainda, a estrutura de dados, conjunto de objetos, operações e propriedades de uso. É isso que nós vamos ver, então, aqui na estrutura de dados, ok? Nós vamos ver o conjunto de objetos, operações e propriedades de uso. Vamos lá. Então, iniciando propriamente dita a nossa aula, nós vamos falar de listas lineares, tá? Nessas listas lineares, nós temos algumas particularidades e nós vamos falar, então, especificamente nessa aula sobre fila e pilha, que são estruturas lineares, tá? Que são mais utilizadas, né? E cada uma delas tem as suas estruturas, as suas operações definidas, tem os seus apontadores, e é isso que nós vamos começar a ver agora das estruturas de dados, ok? Então, voltando lá ao slide, primeira coisa, numa lista linear, nós temos um conjunto de nodos, tá? Então, você pode ver aqui nesse conjunto que x é igual x1, x2 até xn. Então, o que você tem que observar nessa lista que você tem ali, x1, x2 até o xn? Você tem que observar a relação de precedência, ou seja, um precede o outro. Então, antes do x2 vem quem? Vem o x1. Antes do x3 vem quem? Vem o x2. Ou sempre o próximo elemento vai ser o índice que você tem aqui mais 1. Então, você vai ter x3, o próximo elemento, x4, até chegar, então, no xn, que representa, então, o número de elementos dessa lista, ok? E esse n, ele representa o último elemento. Ele pode ser 10, pode ser 15, pode ser o número que for definido. Uma coisa é certa, x1 é sempre o primeiro elemento, tá? E o xn é sempre o último elemento, ok? E o xk, ele precede sempre o xk mais 1. Quando? Quando k for maior que 0 e menor que n. O que quer dizer isso? O x1 precede o x2. Sempre que esse número aqui, que é o kzinho, ele seja maior que 0 e menor que o n. Então, vamos lá. Exemplos práticos de listas lineares, tá? Primeiro exemplo que nós temos, pessoas em fila. Qualquer fila, fila de banco, fila de arrecadação, qualquer fila, tá? Fila de lotérica, são pessoas em fila. É um tipo de lista linear. Outro tipo de lista linear, vagões de um trem. Por quê? Os vagões, eles não precedem um ao outro, não é assim que funciona? Vagão de um trem, um, depois o outro, até o final do trem. Letras de uma palavra. Olha aqui, ó, o P precede o A precede o L precede o A e assim sucessivamente. Então, compõe também uma lista linear. Palavras de uma frase. Palavras precede o de, que precede o uma, que precede frases, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos práticos de listas lineares conhecidos por todos, ok? Agora, nós podemos destacar aqui exemplos práticos de listas lineares, mas não do cotidiano, e sim do contexto computacional, ou seja, na área da informática. Primeiro exemplo prático, então, nós temos aqui os arquivos de um diretório. Vamos lá.
Então você pode ver aí que você tem uma lista de arquivos, tá? Então você tem arquivos de programa, tem o cleaner, documentos em séries, então você tem aqui várias listas, você tem uma lista de diretórios aqui que são contexto computacional. Você tem registros de um arquivo, que também é uma lista. Então vamos imaginar aqui, ó, que você tem um arquivo que guarda ali o nome da Patrícia, do João, do José. Isso também é um exemplo computacional de lista. Vamos lá. Continuando ainda, você tem caracteres de um campo. O que é um campo? Um campo é um espaço dentro do seu banco de dados para que você armazene uma determinada informação. E os caracteres são as letras. Imagine que dentro desse campo, volta um slide, por exemplo, por favor. Aqui, ó, dentro desse campo nome, você vai guardar Maria. Então, cada caractere do nome Maria, então, são caracteres de um campo. Por quê? Porque cada caractere, um precede o outro para compor, então, a palavra em si, né? E posições de um vetor. Quando nós falamos de vetores, quando nós estamos falando de vetor, você sempre, quando fala de vetor, você define o tamanho do vetor, onde é a primeira posição, qual o valor que vai receber essa primeira posição, até o número de posições que tem o vetor por completo. Então, sempre o vetor, ele vai ser uma posição e a outra posição, uma ao lado da outra, no contexto de vetores aqui, tá? Então, você tem um espaço de memória que você arquiva, que você vai ter várias posições para trabalhar, ok? Então, vamos lá. Então, nas listas lineares, nós vamos ter que falar do que é nodo, tá? Para você entender o que é nodo no decorrer da nossa aula. Então, vamos lá. O que vem a ser esse nodo? É a parte da estrutura de dados responsável por armazenar a informação em questão. Então, vamos lá. Você tem uma estrutura de dados. Nessa estrutura de dados, você vai ter vários nodos, ok? Nodos é exatamente essa estrutura onde você vai armazenar alguma informação, tá? Então, todos esses quadradinhos nós vamos considerar como nodo. Vamos imaginar que nessa estrutura de dados, nós estejamos gravando somente nomes. Então, eu vou colocar aqui, ó, João, José, Maria. Então, cada nodo desse, ele é responsável por quê? Por armazenar uma informação. Que informação eu estou armazenando nesses nodos? Eu estou armazenando nomes. Pode ser outra informação? Pode ser qualquer informação. Só que no momento nós estamos armazenando a informação de nomes, ok? Muito bem. Vamos lá então. Eu vou dar um minutinho para vocês, até esse slide aqui, para que vocês discutam aí no polo e me passe algum exemplo de lista que vocês conheçam que não seja nenhum dos exemplos que eu citei até agora, tá? Um minutinho e eu já volto para ver os exemplos que vocês têm, que vocês conhecem, para que possamos compartilhar com todos os polos.
gonna happen? Something wonderful. Ok, pessoal, então eu vou ler aqui os primeiros polos que encaminhou, então, resposta à minha pergunta, porque não dá para ler todos, né? Mas então, Sete Lagoas, Minas, falou que lista de alunos é um exemplo de lista para nós. Serrinha, na Bahia, disse fila de impressão, também é um tipo de lista para nós, uma fila de impressão. Quando você trabalha num determinado setor, uma pessoa e só tem uma impressora e tem 10 PCs trabalhando. Um manda uma impressão, o outro manda uma impressão, vai formando então aí uma fila de impressão. Muito bem. Belo Horizonte, Minas, lista de aprovado em vestibular. Também é um outro tipo de lista que nós conhecemos. Muito bem, então vimos aí vários tipos de listas. Para acrescentar para vocês, então, além dos exemplos que eu trouxe, os exemplos dos nossos amigos de outros polos aí, de Sete Lagoas, Serrinha e Belo Horizonte. Obrigado pela participação, pessoal. Então vamos agora a um slide para vermos as operações mais comuns de listas. Então vamos lá, acessar o 50º nodo. O que é acessar o 50º nodo? Quer dizer que você vai, cada nodo ele tem lá XK, esse K é o 50º, então vamos dizer assim, eu quero acessar o X1, então eu vou acessar o primeiro nodo, ok? Inserir um novo nodo nessa estrutura, então eu tenho uma fila com 10 elementos, eu vou inserir outro, ou eu vou eliminar o X1, né, o 50º nodo, o X1, por exemplo. Ou, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter duas listas. Vamos supor assim, ó, eu tenho uma lista que é 1, 3 e 5. E eu tenho uma segunda lista que são os pares, 2, 4 e 6. E eu quero emendar as duas e formar uma lista só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Ou eu quero fazer o inverso, eu tenho essa lista completa e eu quero partir em duas, separando os ímpares dos pares. É uma opção que eu posso fazer também. Eu quero copiar uma lista, eu tenho uma determinada lista e quero copiar essa lista para outra. Eu posso determinar o número de nodos, eu quero classificar essa lista. Por exemplo, você tem uma lista telefônica e nessa lista telefônica, normalmente você tem as páginas brancas e as páginas amarelas, ok? Então lá nas páginas brancas você tem toda a lista em ordem alfabética, mas eu quero classificar essa lista por operações. Eu quero só restaurantes, eu quero... por exemplo, só oficinas. Então, essa classificação de lista, na lista telefônica, você pode ter como exemplo as páginas amarelas da lista telefônica, ok? Voltando ao slide, então. E ainda, você pode pesquisar um valor na lista. Eu quero saber, na minha lista, nós temos 3 nomes. Vamos supor, eu tenho João, eu tenho José... e eu tenho Maria. Eu quero pesquisar nessa minha lista se existe alguém chamado Ana, tá? Se existe alguém chamado Ana. Como eu vou fazer isso? Imagina então que nessa sua lista você tenha lá 10 nomes de pessoas. O que eu faço? Eu vou no primeiro nodo que tem o nome da primeira pessoa e eu quero saber se existe Ana. No exemplo que eu dei, o primeiro nodo é João. Então eu vou chegar lá no primeiro nodo e vou ver o nome. Você é a Ana? Não, eu sou o João.
Aí eu vou sair do primeiro nodo, vou ao segundo e vou perguntar, você é a Ana? Não, eu sou o José. Eu saio do segundo nodo, vou para o terceiro, você é a Ana? Não, eu sou a Maria. E assim sucessivamente, até encontrar ou não a Ana nessa lista, ok? Voltando então. E para finalizar esse slide aqui de operações comuns, então só para focar para vocês aqui, nós temos um conjunto que você tem todas as posições, uma precede a outra, onde o XK precede o XK mais 1, ou seja, o X1 precede o X2 e assim sucessivamente, quando o K, que é o índice 1, 2, ele for maior que 0 e menor que N. É sempre bom lembrar essa característica então. Vamos lá. Então, das listas lineares, existem casos particulares de listas que nos interessam, tá? Então, nos interessam os casos de listas linear do tipo fila e a lista linear do tipo pilha. A pergunta é, por que nos interessam? E a resposta diz, porque são amplamente utilizadas na informática, por isso que nos interessam. E por que são casos particulares? Porque tem regras definidas quanto às operações, ok? Então vamos lá. Lista linear de fila, ok? Vamos falar primeiro de fila. Então, é uma lista FIFO, first in, first out. First in, first out. Então, primeiro que entra, primeiro que sai, ok? E a regra das operações da fila, quanto à inserção, quando você tem uma fila e chega alguém para essa fila, sempre entra no final. É uma regra. Quando você tem uma fila e vai excluir um elemento da fila, sempre é o elemento do início da fila. E se você vai fazer uma pesquisa, sempre a partir do início, ok? Então essas são algumas particularidades, né? São as regras da fila. Não esqueça de first in, first out. Então vamos lá. Nós temos aqui exemplos práticos de fila. Caixa de banco, você tem uma fila. Atendimento ambulatorial vai formar uma fila. Filas de modo geral. E aqui, ó, uma observação quanto às prioridades, que no caso de fila, nós temos, assim, algumas prioridades, no caso de idosos, de gestante, que não vai entrar no nosso trabalho de fila aqui no conceito de informática, ok? Nenhuma dessas opções. Observe então essa fila. Imagine que é uma fila de banco. Nas operações de fila diz o seguinte, que se fosse incluir um elemento nessa fila, esse elemento seria incluído no final, ok? Então se chegar alguém na fila, ele vai chegar lá no final da fila e vai entrar no final da fila. Se for sair um elemento dessa fila, quem sai primeiro? O primeiro que entrou é o primeiro que sai. Então, esse cidadão é que vai sair da fila, ok? E se eu fosse pesquisar aqui para saber se existe uma Ana? Primeiro eu pergunto para o primeiro elemento se é Ana, depois se não é, eu pesquiso no segundo elemento, no terceiro elemento, até o final da fila. Só que eu começo a minha pesquisa no início da fila, ok? Então, observe essa imagem e observe a próxima imagem. Então, observe aqui, ó, esse cidadão, ele era o primeiro elemento dessa fila, ok? Ele era o primeiro elemento dessa fila. E o caixa do banco, por exemplo, chamou o próximo. Quem é o primeiro elemento que sai? O primeiro que entrou na fila, ok? Então, essa é uma operação da fila. Quando você vai fazer uma exclusão, o primeiro que entrou é o primeiro que sai. Se for incluir um novo elemento, ele tem que entrar aqui no final da fila, certo? Então, a inclusão é sempre no final da fila, a exclusão é o primeiro elemento, ok? E você tem que lembrar sempre do que? FIFO, first in,
first in out, tá? O primeiro elemento que entrou na fila vai ser o primeiro elemento a sair, que é esse caso aqui, ó. O primeiro elemento que entrou é o primeiro elemento que sai da fila, certo? Então, falando então de fila, vamos lá. Nós vimos exemplos do cotidiano. Aqui nós vamos ter exemplos de fila para informática, tá? Então, nós temos aqui, ó, compartilhamento de periférico, que foi um dos exemplos que foi dado por Belo Horizonte, que é fila de impressora. Então, você compartilha um periférico e você pode criar aí uma fila de impressão. Gerenciamento de redes, algoritmos de processamento de imagens, que nós já vamos ver um vídeo de imagens para você ver aí uma fila. E aqui segue só uma observação falando quanto às prioridades. Muito bem, pessoal, então nós vimos até o momento as características de fila. FIFO, first in, first in out, não esqueça disso. E como nós falamos ali das imagens, vamos ver um vídeo que é justamente uma fila de imagens para que você veja aí então como que procede essa fila. E eu volto logo em seguida. Muito bem, então finalizando essa parte de fila, com o nosso vídeo aí de processamento de imagens, vamos agora falar de pilha, tá? Então a fila, FIFO, first in, first in out, primeiro que entra, primeiro que sai, básico. Toda vez que for acontecer uma inclusão na fila, sempre no final, a exclusão vai tirar um elemento da fila sempre no início. E uma pesquisa, ela começa do início da fila para o final, ok? Vamos falar então de pilha agora. Muda alguns conceitos. Vamos ver quais são? Então vamos lá. Então agora nós vamos falar de pilha, ok? Vamos lá. Então são listas que são chamadas de LIFO. Por que LIFO? Last in, first out. Na pilha, o último elemento que entrou na pilha vai ser o primeiro elemento a sair da pilha. Por isso, last in, first out. O último elemento que entrou na pilha será o primeiro a sair da pilha. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, eu coloco uma pasta, vou fazer uma pilha. Aí eu venho, coloco uma pasta amarela. Aí eu vou colocar então uma pasta azul. Eu estou montando aqui, ó, uma pilha. Se eu for retirar um elemento dessa pilha, o último elemento que entrou foi o azul. Qual é a primeira pasta que eu vou tirar? A azul. Por isso que o último elemento que entra é o primeiro que sai, tá? Então, last in, first out, ok? Então, existem regras de operações para pilha também. Se eu for incluir numa nova pasta, eu sempre vou colocar onde? Eu vou colocar no topo, sempre no topo da pilha. Se eu tenho aqui, ó, um elemento, dois elementos, três elementos, eu vou incluir um elemento, vou colocar no topo, tá? Se eu for excluir, é o exemplo aqui, ó, da pasta azul que eu tinha mencionado para vocês.
O último elemento está aqui. Se eu for retirar, quem que eu vou tirar? Eu vou pegar o elemento aqui de baixo? Não, é sempre o elemento do topo, ok? E se eu for fazer uma pesquisa, sempre a partir do topo. Então, existe diferença entre pilha e existe diferença com a fila, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos práticos de pilha também. Então, vamos lá. Pilha de pratos, pilhas de caixas em estoque e pilhas de modo geral, qualquer tipo de pilha, ok? Observe, então, esse exemplo que nós temos aqui. Nós temos aqui uma pilha de pratos. Nessa pilha de prato, você tem o primeiro prato branco, o segundo rosa e o terceiro verde. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos incluir um prato nessa pilha. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece? Observe que foi incluído um prato amarelo em cima do verde. Por quê? Porque o prato verde era o topo. Então, se eu vou incluir mais um prato, eu vou colocar no topo, em cima do último prato. Vamos lá. Vou incluir mais um prato. Então, você nota que o prato que era o topo era o amarelo. Eu incluí o prato azul. Onde? Em cima do amarelo. Por que em cima do amarelo? Porque o amarelo era o topo. Agora, o prato do topo é o prato azul, tá? Então, vocês notem que na pilha toda a inclusão é feita no topo. Notaram aí, então, na pilha de pratos, que cada prato que nós incluímos na pilha foi colocado no topo. Agora, nós vamos começar a excluir esses pratos, tá? E cada prato que é excluído, de acordo com a regra de operação, a exclusão também é a partir do topo. Vamos observar, então, no exemplo que eu trouxe para vocês. Nós vamos excluir o prato azul. Por quê? Porque ele é o prato do topo. De acordo com a regra, nós sempre excluímos a partir do topo. Então, notem que nesse slide já não existe mais o prato azul. Vamos excluir agora o prato amarelo. Notaram que o prato amarelo já sumiu? Vamos excluir o prato verde, que é o prato do topo. Agora vamos excluir o prato rosa, ok? Que é o prato que está no topo. Sobrou então somente o prato branco, que nós vamos excluir também, certo? Aqui existe um detalhe. Se eu quisesse tentar excluir mais um elemento aqui, vocês notem que não tem nenhum prato. Quando eu tento então fazer uma exclusão de algo que não existe, ou seja, não tem mais nenhum prato para eu excluir, isso daí vai dar um erro para o sistema, isso é um erro. Ou seja, eu estou tentando tirar uma coisa que não existe. É um erro de ausência de informação, nós vamos ver ainda na aula de hoje, tá? Então, seguindo com o nosso slide, nós vamos ver agora exemplos de pilha no contexto computacional. Então, nós temos aqui pilha de avaliação de expressões aritméticas, construções de compiladores e gerência de memória, tá? Então, vamos lá. Das listas, nós temos aqui, ó, FIFO, que é First In, First Out, que caracteriza, então, para nós, uma fila. Primeiro que entra, último que sai, né? Perdão, primeiro que entra, primeiro que sai. E nós temos aqui, ó, uma pilha. Por quê? Último que entra, primeiro que sai. E você tem que ter em observação aqui que nós temos uma fila e nós temos aqui, ó, apontando para o início da fila e apontando para o final da fila. E aqui na nossa pilha, nós temos aqui um apontador apontando para o topo dessa pilha. Vamos lá. Aí eu tenho essa estrutura e eu quero saber de vocês se essa estrutura é LIFO
ou é FIFO? É pilha ou é fila? Gente, um minutinho para vocês responderem. Pessoal, não vou poder ler aí os polos que enviaram resposta porque deu um probleminha técnico ali e nós não conseguimos receber as respostas. Então, essa estrutura que eu coloquei para vocês, ela não é nem pilha e nem fila. Por que não é, professora? Porque quando eu falo de fila, eu tenho o apontador início e fim para me determinar que eu estou trabalhando com uma fila. Se eu estou trabalhando com pilha, eu tenho o apontador topo, ok? Então, como na nossa estrutura, volta ao slide só para vocês conferirem, não tem nenhum apontador, nem de início, nem de fim e nem de topo. Então, isso aqui é LIFO? Não. Isso aqui é FIFO? Também não. Por que não? Porque não tem nenhum dos apontadores, ok? Então, observe aqui, ó, nessa estrutura, eu sei que essa estrutura na horizontal, ela é uma pilha, um LIFO. Por quê? Porque eu tenho o apontador topo e só tem apontador topo a pilha. E eu sei que essa estrutura é FIFO, fila. Por quê? Porque eu tenho apontador início e eu tenho apontador de fim, tá? Então, a fila sempre tem início e fim e a pilha vai ter o apontador topo. Grave isso, que é isso que determina o que é fila e o que é pilha aqui, ok? Muito bem, então. Continuando. Um bom exemplo de aplicação de pilha é o funcionamento, então, das calculadoras HP. Vamos ver como é que ela funciona? Então, aqui, ó, tem uma breve explicação. Elas trabalham com expressões pós-fixadas. Então, para avaliarmos uma expressão como 1 menos 2 vezes 4 mais 5, podemos digitar 1, 2 menos 4, 5 mais vezes. O funcionamento dessas calculadoras é muito simples. Cada operando é empilhado numa pilha de valores. Quando se encontra um operador, mais, menos, vezes, dividir, desempilha-se o número apropriado de operandos. Realiza-se então a operação devida e empilha-se o resultado. Vamos fazer esse cálculo. Então, nós temos aqui, ó, como deveria ser empilhado. Essa é a conta, 1 menos 2 vezes 4 mais 5. A calculadora HP, ela faz o quê? Ela pega, então ela vai pegar aqui o operando, né? Que é o quê? O 1 e o 2. E vai pegar esse operador e vai colocar aqui.
Quando você faz isso na calculadora, você digitou 1, 2 menos, o que ele faz? Ele resolve esse cálculo e desempilha. Então, 1, 2 menos vai ser menos 1, ok? Aí ele vem e empilha os operandos de novo. 4, 5, mais. Quando ele acha de novo um operador, o que ele faz? Ele faz esse cálculo e desempilha. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, 4, 5 mais, eu tenho 9. E eu tenho ainda o operador vezes. Aí ele empilhou de novo, achou o operador, o que ele faz? Faz esse cálculo e desempilha. Então, menos 1, 9 vezes vai dar menos 9, ok? Então, notaram aí o empilhamento e o desempilhamento da calculadora HP? É bem simples o funcionamento da calculadora, então. Então, vamos lá. Listas lineares com alocação sequencial, ok? Vamos lá. Implementação de listas. Então, nós temos aqui, para podermos implementar uma lista sequencial aqui, nós vamos utilizar o quê? Vetores, que vocês já aprenderam lá no primeiro semestre. Nós temos aqui posições justapostas de memória, ou seja, como nós vamos trabalhar com vetor, é uma do lado da outra. Nós vamos ter limite de armazenamento. Por quê? Porque o vetor, quando você define ele, você já define quantas posições ele tem. E temos aqui, ó, um índice numérico para referenciar as posições. Vamos lá. Então, primeira coisa, nós temos um vetor V. Chamamos o vetor de V. Os índices numéricos que fala aqui são esses números aqui, ó, que acompanham o nome do vetor. Esses números determinam o quê? Cada posição de um vetor. E cada posição de um vetor está armazenando uma informação. Fernando, Amanda, Felipe, Paula, ok? Cada um está, então, com uma determinada informação. Então, aqui, no vetor V, nós temos quantas posições? 1, 2, 3, 4. Então, apesar da versatilidade da estrutura de vetor, é obrigatória a observância às regras definidas, às listas, tanto pilha quanto fila, quanto o quê? Quanto a inserção, quanto a pesquisa e quanto a exclusão. Por quê? Porque fila, que é FIFO, né? First in, first out, ela tem suas regras de inclusão, de exclusão e de pesquisa. E a pilha, que é LIFO, também tem suas regras de inclusão, de exclusão e de pesquisa. Por isso que ele fala aqui que, apesar da versatilidade, é para que se observe as regras de cada uma desse tipo de lista que nós estamos trabalhando. Muito bem. Então, nós temos aqui implementação das operações de inserção, pesquisa, modificação e exclusão em uma lista linear de pilha por alocação sequencial. Então, nós vamos falar aqui, ó, especificamente de pilha. Então, aqui no nosso vetor V, nós temos 4 posições, todas estão em branco. Você pode observar aqui, ó, que nenhum desses nodos tem informação, ok? E nós temos aqui, ó, primeira posição, segunda posição, terceira e quarta posição. Aí nós vamos ter aqui uma variável topo. Nós temos que... Por que eu tenho que ter uma variável topo? Porque eu estou falando de pilha. Estou falando de pilha, então eu tenho uma variável topo. Eu tenho uma variável y e eu tenho uma variável x para trabalhar. A variável y é a variável que vai receber uma determinada informação para que seja incluída em algum desses nodos aqui do nosso vetor. E a variável x seria o seguinte: se eu fosse trabalhar com uma modificação, eu vou incluir um valor na variável y
e vou incluir um valor na variável x. Ou seja, imagine que aqui fosse alguns nomes. Então, eu quero trocar o nome Felipe por João. Então, aqui no y eu coloco Felipe e no x eu coloco João. Quando eu encontrar no meu vetor Felipe, o que eu faço? Eu troco por x, que é João. Então, seria aqui uma estrutura básica para que você possa, então, trabalhar com a pilha, ok? Para que você possa trabalhar com a pilha. Então, vamos lá. Ainda nessa alocação sequencial, você tem aqui, ó, algumas informações. Inserção. Como que funciona a inserção? Você sabe que você tem uma variável v, uma variável y e você tem um vetor v. Você já sabe disso. Então, quando você trabalha no algoritmo aqui, você vai incluir um valor em v na variável para você jogar dentro do vetor, em alguma das posições desse vetor. E a simbologia de inclusão é o y, seta para a direita e o vetor. Quando nós falamos da exclusão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar de v para y, ok? Então, como que funciona? A simbologia é o y com seta voltada para a esquerda e o vetor. Então, eu tiro um elemento aqui de v e jogo numa variável para fazer a exclusão do meu vetor. Quando eu falo de pesquisa, então eu vou localizar a variável y onde? No vetor, que foi o que eu comentei. E a simbologia aqui, então, vai ter um ponto de interrogação. E nós ainda podemos falar de modificação. Modificação é o seguinte, você vai localizar o conteúdo da variável y dentro desse vetor. Achou? Achou. Então, você vai trocar o valor que tem no vetor pelo valor que tem na variável x. E nós temos, então, essa simbologia aqui, ok? Então, você pode trabalhar aqui na pilha com inserção, exclusão, pesquisa e modificação, beleza? Então, vamos então agora para o nosso algoritmo. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, uma lista linear de pilha por alocação sequencial e vamos verificar como funciona uma inserção. Vamos lá. Seguinte, pessoal, nesse algoritmo que eu vou apresentar para vocês agora, eu vou trabalhar linha por linha deles e eu vou explicar para vocês. Na sequência, eu vou começar a perguntar. Então, vocês vão ter que mandar respostas para mim, ok? Então, vamos lá. Não? Não? O chat tá fora? Então, eu vou explicar para vocês e se o chat voltar a tempo, eu vou perguntar para vocês me responderem então. Vamos lá. Primeira coisa, eu estou falando de inserção. Estou falando, então, de inserção. Vamos lá. Então, a simbologia é y, que vai ser inserido no vetor. Então, uma seta voltada para a direita. Muito bem. Nós vamos fazer aqui o algoritmo de inserção da variável y para v. Para que eu resolva esse algoritmo, eu tenho que ter algumas coisas. Primeira coisa, eu tenho que definir valor para topo. Segunda coisa, eu tenho que definir um valor para n. E terceira coisa, eu tenho que definir um valor do conteúdo y. Vamos lá, nós vamos montar uma pilha. Então, primeira coisa, minha variável topo está valendo 0. Ó, eu vou riscar aqui e vou apagar. A minha pilha eu vou montar aqui. Então, vocês estão vendo que não tem nada. Por isso que o topo é 0, porque eu não tenho nenhum elemento na pilha, beleza? Continuando então, segundo ponto, eu vou definir um valor para n. N é um número de elementos que vai compor a minha pilha. Eu vou ter 3 caixas, eu vou ter 10 caixas, eu vou ter 5. Nós vamos definir aqui n como 3, ok? Só para que possamos trabalhar esse algoritmo. E terceiro passo, eu tenho que definir a variável y. Por quê? Porque eu tenho que inserir um determinado valor na minha pilha.
A minha pilha vai ser pastas de documentos, tá? Documentos de quem? Então, vamos lá, vamos definir aqui que Y vai valer Merris, que é o nome da professora, ok? Certo? Então, vamos lá. Nós vamos executar agora o algoritmo. Acompanhe comigo aqui, ó. Nós vamos fazer linha por linha. Primeira coisa, se topo for igual a N, eu vou riscar aqui, eu acho que com vermelho é a melhor cor mesmo, né? Então, vamos lá. Topo está valendo 0, ok? E N está valendo 3. Então, se topo for igual a N, 0 é igual a 3? Não é. Se fosse igual, nós entraríamos na linha do então. Mas como não é, então vamos lá para o senão. Senão, topo vale 0. Então, recebe 0 mais 1. Então, topo agora está valendo 1. Ok? Então, topo está valendo 1. Por quê? Topo, que valia 0, mais 1. Então, topo agora vale 1, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e já vou mudar isso aqui. Topo tá valendo 1, certo? E agora eu vou incluir no meu vetor. Eu tenho o vetor V na posição 1 do meu vetor. Na posição 1, eu vou receber o conteúdo de Y. Y vale Merris. Então, vamos lá. Eu tenho uma pasta de documentos aqui, que vai ser a minha primeira pasta. E nessa pasta vai ter Merris, que é o valor que está em Y. Então, eu tenho aqui, ó, vetor, primeira posição do vetor, eu estou montando a minha pilha. Na primeira posição do vetor aqui, ó, recebeu o quê? Recebeu o conteúdo de Y. O conteúdo de Y não é Merris, então a primeira posição da minha pilha está como Merris, ok? Muito bem. Vou apagar aqui para que possamos reutilizar esse código. E vamos novamente. E aqui, ó, Merris eu vou mudar. Qual vai ser o próximo conteúdo? O próximo conteúdo será Sandra. Ok? Será Sandra. Então, vamos executar esse nosso algoritmo. Então, vamos lá. Se topo for igual a N. Quanto vale topo? Topo vale 1. Então, vamos lá. Aqui, ó. 1. Topo vale 1. E o N? O N vale 3. Se topo for igual a N, 1 é igual a 3? Não. Então, se não é, nós vamos aqui no senão. Então, o topo vai receber topo, que vale 1. Vale 1 mais 1. Então, o topo aqui, ó, vai receber 1 mais 1. Então, o topo agora vale 2, ok? Então, eu já vou vir aqui, ó, atualizar topo, que agora topo vale 2, tá? Então, vamos lá. Na posição de topo do vetor aqui, que é 2, na posição 2 do vetor, vai receber o conteúdo de Y. Qual é o conteúdo de Y agora, pessoal? Y é Sandra. Então, vamos lá. No vetor, na posição de topo, topo vale 2, nós vamos incluir o elemento Sandra. Certo? Muito bem. Vou limpar aqui de novo e vamos continuar. Vamos continuar aqui. Vamos executar novamente as rotinas desse algoritmo. Então, se topo vale 2, não é? Então, vamos lá, ó. Topo valendo 2. Se topo for igual a N, N continua sendo 3, porque é o número de posições que nós vamos ter no nosso algoritmo. Se topo é igual a 3, então overflow, mas não é o caso, porque 2 não é igual a 3. Então, vamos cair no senão. Senão, o topo vale 2. Então, 2 mais 1, o topo agora vale 3. Ok? O topo agora vale 3. Então, eu já vou atualizar aqui, ó, que topo tá valendo 3, certo?
Então, aqui, ó, no vetor, na posição de topo, que será a posição 3, então, porque topo vale 3, nós vamos incluir o quê? O valor de y. Nós não mudamos o valor de y. Então, aqui, ó, o valor de y, vamos supor que fosse Roberto, tá? Então, essa próxima inclusão será Roberto. Então, o que eu vou incluir aqui no valor de y? Na terceira posição do vetor, vamos lá, vetor, terceira posição, eu vou incluir o quê? A pasta de documentos do Roberto. Ok? Muito bem. Vamos executar novamente esse algoritmo. Vamos executar de novo. E não podemos esquecer do y para que possamos fazer a nossa inclusão. Quanto vai valer aqui? Qual o valor de y agora? Vamos incluir um novo valor. O valor de y agora vai ser x, 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 ok? Então, y está valendo x, 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 x. Vamos de novo no nosso algoritmo. Topo vale... Aqui, ó, topo está valendo 3. Vamos lá. E n vale 3. Se topo, olha bem o que acontece agora. Se topo for igual a 3, se topo for igual a n, topo vale 3, n vale 3, é igual? É igual. Então, nós vamos ter overflow. Overflow. O que quer dizer isso, pessoal? O que quer dizer overflow? Então, é o seguinte, nessa estrutura de pilha, nós definimos inicialmente que ela teria 3 posições, ok? Nessas 3 posições, quando o topo for igual a n, quer dizer o quê? Que não tem mais lugar para incluir nada. Por quê? Porque eu defini que a minha pilha teria somente 3 posições. Então, o topo já está na terceira posição. Então, quer dizer o quê? Overflow é erro de excesso de dados. Ou seja, não tem mais espaço na minha pilha para que eu possa incluir mais um elemento. Ok? Então, por isso que deu erro de excesso de dados. Então, observe o seguinte. Lá naquele exemplo de pratos que nós tínhamos a pilha, que nós fomos incluindo e depois nós excluímos, quando nós não tínhamos mais nenhum prato, eu pedi para excluir mais um, lembra? E eu falei para vocês que ia dar um erro de ausência de dados. Por quê? Porque eu estava tentando excluir um prato, mas não tinha mais prato para ser excluído. Então, nós temos 2 situações. Numa situação de exclusão, você tentar tirar uma informação que não tem mais. Não tem nada para ser tirado e você está tentando tirar o prato. Ou você tem esse erro de overflow. Por exemplo, eu estou tentando incluir mais um elemento na pilha, mas não existe mais espaço na pilha. Porque eu defini que teria somente 3 elementos. E eu vou tentar colocar mais um elemento. Então, nesse momento, você vai ter um erro de overflow, ou seja, excesso de dados. Não cabe mais nada na minha pilha, ok? Então, esse é o contexto de underflow e overflow. Então, nós fizemos ali um algoritmo de inclusão. Vamos, então, verificar como funciona a exclusão da pilha. Aí, em casa, vocês testem novamente esse algoritmo de inclusão. Faça o teste de mesa para que vocês possam entender melhor. Se for preciso, reassistam a nossa aula, ok? Vamos então para a exclusão de pilha. Agora, nós temos aqui o algoritmo de exclusão. É o próximo. Vamos lá então, exclusão da pilha. Primeira coisa que você deve observar, a simbologia. Por quê? Porque a seta está para a esquerda e não à direita. Vamos lá. Para a exclusão, nós vamos tirar do vetor V e vamos jogar numa variável. Para que eu possa excluir alguma coisa, eu tenho que ter uma pilha. Então, vamos montar aqui, ó, uma pilha. Vamos colocar somente 2 elementos. Nós temos aqui o V1, que é o primeiro elemento da minha pilha, e o V2, que é a segunda posição do meu vetor. Eu tenho João
e eu tenho Maria, ok? Então, eu sei o quê? Que N é igual a 2, porque só temos 2 elementos na minha pilha. Eu sei que o topo também é 2. Por quê? Porque os 2 elementos da pilha estão inclusos aqui. Então, vamos lá. Se topo vale 2, for igual a 0, topo é igual a 0? Não, topo vale 2, então 2 não é igual a 0. Se, então, como é senão, nós vamos fazer o quê? A variável y vai receber o quê? O valor que nós temos no vetor em topo. Topo vale 2, ok? Então, nós vamos aqui, ó. Essa é a posição 2. O que nós vamos fazer? Na minha variável y, eu vou pegar o conteúdo que tem na posição 2 do vetor e vou jogar aqui, ó. Joguei na variável y? Joguei. Aí, topo, que vale 2, vai receber o quê? 2 menos 1, que vai passar a ser 1. Isso significa o quê? Que eu excluí a posição 2 do meu vetor. Excluí a posição 2 e joguei o conteúdo aqui para minha variável y, ok? Então, o topo aqui, ó, não ficou valendo 1, então vamos atualizar essa variável aqui, para que nós não esqueçamos dela, tá? Vamos novamente executar o nosso algoritmo, como nós fizemos no da inclusão, fazendo então no da exclusão. Então vamos lá. Quanto vale topo? Topo vale 1. Tem aqui, ó, 1. 1 é igual a 0? Não é. Se fosse, seria então. Como não é, vamos para o senão. Então, a variável y vai receber o valor do vetor no topo. Topo vale 1. O que tem aqui, ó, no vetor 1? Tem Maria. Então, a variável y, que era João, passa a ser Maria, ok? Feito isso, topo que vale 1 vai ser topo menos 1. Então, topo vai valer 0. Ok, então vamos lá na variável topo e vamos atualizar o valor. Quando eu diminuo um elemento do topo, isso que significa o quê? Que eu excluí um elemento aqui, tá? Eu tirei um elemento. Muito bem. Vocês podem notar que a nossa pilha já desapareceu. Nós tínhamos aqui, ó, nessa posição da tela, uma pilha de 2 posições. Agora nós não temos nada, ok? Então vamos lá. Continuando no nosso algoritmo, topo vale 0 agora, né? Olha aqui, ó. Topo vale 0. 0 é igual a 0? 0 é igual a 0. Se 0 é igual a 0, então underflow. Ou seja, eu estou tentando vir aqui, ó, nessa pilha que não existe mais e estou tentando retirar mais um elemento. Mas eu não tenho elemento para tirar, então deu um erro de underflow. Underflow quer dizer um erro de ausência de dados. Um erro de ausência de dados, ok? Muito bem, pessoal. Partindo do ponto que o nosso chat acabou de voltar ao normal, eu vou fazer uma pergunta para vocês com relação ao nosso último slide, ok? Então vamos lá ao slide que eu vou perguntar e vocês vão me responder então, para ver se ficou o conteúdo totalmente do jeito que nós queremos. Vamos ao slide então? Aqui nesse nosso exemplo de exclusão, aqui no nosso exemplo de exclusão, nós temos então, nós temos aqui uma linha que é a linha topo recebe topo mais 1, ok? Essa linha aqui, ó. Topo recebe topo mais 1. O que significa essa linha? Manda para mim pelo chat, falando então o que significa topo recebe topo menos 1. Desculpa, eu falei mais. Manda rapidinho que eu já vou ler o Polo que responder para mim.
Muito bem, pessoal. Chapecó, Santa Catarina, respondeu que topo é -1. Então, quando eu tenho a linha topo recebe topo -1, quer dizer o quê? Que eu estou retirando um elemento da minha pilha, ok? Vamos lá, então vamos ver se vocês realmente entenderam. Se ocorrer um erro de overflow, o que isso significa para vocês? Manda rapidinho a pergunta que a aula está acabando. Itapetinga, na Bahia, respondeu então que overflow quer dizer um erro de excesso de dados, ou seja, eu estou tentando incluir um elemento onde não cabe mais nada, ok? Bom, pessoal, em virtude do nosso chat aí não ter dado um probleminha, não deu para ter a interação que eu gostaria. Mas na próxima aula vamos ter essa interação, vamos ao chat agora, vamos resolver as atividades da aula atividade. Se houver dúvidas, eu estarei no chat acompanhando todo o desempenho de vocês e vocês podem, então, vocês alunos, encaminhem a dúvida para o tutor de sala, que o tutor de sala vai passar para mim, ok? E nós vamos, então, para a nossa aula atividade, eu encontro vocês daqui a uns minutinhos novamente. E até a próxima semana para a nossa segunda aula da linguagem de programação e algoritmo de dados.